Mais um Convergência e Conexão na sequência daquilo que foi os ciclos da guerra espiritual. Olha só que assunto importante para você entender a questão da visão. É a marca da visão espiritual, a necessidade de orientação. Então vamos discernir. A visão que você tem, toda a visão tem que ser discernida, né? Você faz assim, faz assim, fala, o que é isso mesmo? É de perto, é de longe. Se não houver uma orientação e um discernimento sobre aquilo que se vê, o que acontece na questão profética? Né? O Senhor leva o profeta até um vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37. E ele fala assim, ô Ezequiel, o que você vê? Ele fala assim, você está brincando comigo? O que ele quer que eu veja? O que ele quer mostrar? Então, nessa condição, é para você saber que o Senhor, Ele quer mesmo que você tenha a visão daquilo que é a realidade do que Ele está mostrando e está acontecendo. Há um fato interessante também na questão da visão como orientação, na questão de Paulo. Paulo estava no caminho de Damasco. Aí esse relato acontece no livro de Atos, tanto em Atos 9, quanto depois ali em Atos 16, 22, 26, repete a história. Sabe o que ele fala? Porque a pessoa fala, mas a Bíblia está escrita errada. Porque em Atos 9 ele fala assim, que ele teve uma visão e ouviu uma voz. E depois, nos outros relatos, ele fala que ele ouviu a voz e teve a visão. Ué, por que ele inverteu? Porque ele diz, quando ele ouviu a voz, os que estavam com ele também ouviram a voz, mas não tiveram a visão. Depois, quando ele relata, teve a visão, os que estavam com ele tiveram a visão, mas não ouviram a voz. Só ele, Paulo, teve a visão e ouviu a voz. Porque a visão necessita mesmo de orientação. Sim. E de entendimento, de validação daquilo que está acontecendo. Então, nessa total fenomenologia espiritual, nós queremos que você entenda aquilo que é a visão espiritual, aquilo que é a validação e a necessidade de orientação. Vamos orientar então, Marcelo? Vamos, Betão. A necessidade de orientação através da visão profética. Esse é o ponto. A necessidade de orientação através da comunhão, da comunicação com o mundo espiritual da forma correta, para que se acesse um conhecimento verdadeiro. Ótimo. E aí, eu vou trazer o que você trouxe dos profetas, aproveitando o seu gancho, para dizer o seguinte: a Bíblia inteira é baseada em visões proféticas, de coisas que foram vistas num determinado momento e que depois foram confirmadas no futuro. Toda a encarnação e a vida de Jesus Cristo, ela foi prevista antes pelos profetas. Sim. E aí eu quero dizer que assim como a visão profética permite ver o futuro, ela permite ver também o passado. E é através dessa visão profética que permite ver o passado que toda a antroposofia foi criada quando a gente fala da antiga Índia, da antiga Pérsia, do antigo Egito, da civilização greco-romana, quando a gente fala das encarnações anteriores da Terra. Tudo isso é visão espiritual. Se é possível acessar o futuro, também é possível acessar o passado com visão espiritual. E também é possível acessar no presente aquilo que está invisível e não pode ser percebido com os nossos 5 sentidos. Então, visão espiritual não está limitada ao tempo. Passado, presente e futuro podem ser acessados pela visão espiritual. E essa é uma grande orientação. E aí, a gente tem esse fenômeno espiritual moderno, que é a antroposofia, como uma forma de visão espiritual para orientar o ser humano. E antes disso, a gente teve a teosofia, com a Helena Blavatsky. E aí o Steiner, durante um tempo, ele foi da Sociedade Teosófica e depois ele deixou de ser da Sociedade Teosófica e fundou a Antroposofia. Por quê? Porque houve uma divergência na visão espiritual dele com a visão espiritual dos antigos dirigentes da escola teosófica. Eles entendiam que um rapaz chamado Krishnamurti seria a segunda reencarnação do Cristo,
a reencarnação do Cristo, a volta do Cristo para a Terra encarnando num corpo físico. E o que o Steiner diz, e foi essa a grande divisão, é que o Cristo não vai voltar num corpo físico. O Cristo vai voltar só no seu corpo espiritual, no seu corpo da ressurreição, que é o que eu testemunhei em 1998, é exatamente aquilo do que a gente está falando, que o Cristo está disponível nas esferas etéricas muito intensamente a partir de 1933 e mais ainda a partir de 1998. E que se a gente não se eleva para acessar o Cristo nessa esfera, a gente fica à mercê dessas forças. É nossa obrigação se elevar para acessar o Cristo. E nós, de certa forma, não cumprimos essa nossa tarefa. O ser humano ele está atrasado no seu processo de evolução espiritual. Existem 3 níveis de desenvolvimento da alma, segundo a antroposofia: a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. A alma da sensação é aquela que busca prazer e quer evitar sofrimento, quer evitar dor. A alma do intelecto é aquela que só lida com vantagem e desvantagem. Só quer levar vantagem e quer evitar todo tipo de desvantagem. E a alma da consciência, que é onde nós deveríamos estar, é uma alma que aceita o sacrifício, que aceita a perda como forma de um agir correto, que não se preocupa em ter prazer ou em evitar dor, não se preocupa em levar vantagem e não ter desvantagens. Simplesmente a alma da consciência é uma alma que leva o ser humano a fazer aquilo que deve ser feito. Vamos pegar o exemplo do Cristo. O Cristo sabia que ele ia ser crucificado e morto e ele cumpriu toda a sua missão terrena. Os apóstolos todos que vieram, todos os cristãos, dentro do seu processo de levar adiante o cristianismo e a mensagem do Cristo, passam por momentos de extremo flagelo, martírio, sofrimento, todas essas coisas difíceis, mas as pessoas que fazem isso são impulsionadas por essa alma da consciência. Eu faço o que tem que ser feito. E se para a evolução da humanidade eu tenho que sofrer assumindo uma parte do karma que não é meu, mas um karma que é da humanidade como um todo, eu vou assumir esse karma da humanidade como um todo e vou oferecer esse meu sacrifício para a evolução de todos os outros seres humanos. Esse é o aspecto da alma da consciência. A gente só consegue fazer isso, Betão, quando a gente já está com um pezinho do lado de lá. Quer dizer, eu já não estou só no nível da alma, que é o nível astral. Eu já estou também no nível espiritual. Então a alma da consciência se chama alma da consciência ou alma espiritual. Então, quando a gente já manifesta o espírito, a gente é capaz de sacrifícios que só o espírito é capaz de fazer. A alma não tem essas forças, a não ser que ela esteja totalmente infundida das forças do espírito nela mesma. Senão, ela não consegue fazer sacrifícios que são inerentes ao espírito e não a esse nível da alma. Então, como humanidade, a gente já deveria estar nesse lugar, ter desenvolvido a alma da consciência, mas nós não nos desenvolvemos, nós estamos atrasados. Então, o que acontece? Como é que a gente faz para acessar o Cristo se a gente está atrasado e não desenvolveu a visão clarividente? Não desenvolveu essa nova clarividência crística, não desenvolveu plenamente os dons do Espírito para que a gente se conecte com o mundo espiritual. Uma das ferramentas é a ferramenta da antroposofia. Por quê? A maioria da humanidade já desenvolveu o seu intelecto, desenvolveu uma forma de pensamento materialista. E aí Deus é capaz de nos pegar de onde nós estamos, com as ferramentas que a gente tem, e usar essas ferramentas para que a gente dê o próximo passo. Então, através do uso da capacidade da razão, da lógica, da inteligência, a gente pode tomar contato com conhecimentos espirituais, que são esses contatos, são esses conhecimentos da antroposofia, da ciência espiritual, e a partir daí desenvolver uma forma de pensar que sai desses limites da forma de pensar materialista e vai para esse campo muito mais amplo da forma de pensar espiritualizada. Isso é o que nos cabe fazermos hoje em dia. É claro, através da devoção também nós podemos evoluir espiritualmente e através das nossas ações. Mas o que é mais fácil para o ser humano no seu atual momento de desenvolvimento é lidar com essa capacidade intelectual, não
apenas olhando para coisas do mundo material, mas passando a estudar ciência espiritual, conhecimentos espirituais para ter o quê? Um perfeito entendimento de todas as manifestações no mundo material. Isso inclui também o perfeito entendimento da Bíblia. O que veio na Bíblia, por que no passado tinha isso, no Antigo Testamento tinha isso, no Novo Testamento tinha isso, mais adiante, além dos evangelhos, no Novo Testamento, as cartas, entender o Apocalipse. Tudo isso é uma forma de exercitar essa forma de pensar espiritual. E por que isso é importante? Aí eu vou voltar um passo atrás. Existem, o que o Steiner vai nos explicar, isso está na Bíblia também, a gente tem a corrente de Caim e tem a corrente de Abel. Que isso é da época da Bíblia e dentro do povo judeu. Se a gente pensar na civilização greco-romana, que vem um pouco depois, mas o povo judeu ele pega tanto Caim e Abel quanto a época greco-romana, você tem a corrente platônica e a corrente aristotélica. Platão ainda acessava uma antiga clarividência, Aristóteles já não acessava mais. E a gente tem o quê? Caim, que sabia das coisas terrenas, e a gente tem Abel, que sabia das coisas de Deus. Então, Abel representa essa linhagem de seres humanos que são capazes de acessar ou que são mais conectados com o céu do que com a terra. E aí, essa mesma manifestação de dois grupos de almas sempre existiu. E a maneira como o Steiner vai definir isso, no contexto que eu quero trazer aqui, é que um grupo de alma que é ligado à matéria está muito bem só de estar encarnado na Terra. Trabalhadores rurais, trabalhadores da construção civil, pessoas que estão lidando com a matéria e com esse matéria sólida e mundo material, elas se sentem muito bem de estarem no mundo simplesmente por estarem em contato com isso que é terreno físico material. Mas há um grupo de almas que não tem essa afinidade com o planeta Terra dessa maneira. Essas almas têm afinidade com as coisas do mundo espiritual. E aí o que aconteceu exatamente nesse período, essa grande guerra espiritual, de 41 a 79, os 38 anos que você trouxe no episódio anterior? Na hora em que as forças arimânicas ou satânicas são jogadas à Terra, o materialismo cresce e domina a humanidade. Nós tratamos disso no episódio passado. Nesse momento, essas almas que estão mais em contato com o mundo espiritual, elas passaram a não se sentir de forma alguma à vontade no planeta Terra. A encarnação dessas almas passou a ser um grande sacrifício para elas, porque aqui elas não conseguiam encontrar nenhuma espiritualidade verdadeira, só o materialismo, e o materialismo é simplesmente uma mentira. A nossa ciência materialista, ela é um cientificismo, ela é uma mistura de ciência com misticismo. Então, para essas almas que não encontravam nenhum alimento espiritual, nada que as fizesse felizes e favorecesse o seu desenvolvimento na sua jornada terrena, foi necessário que um movimento viesse e trouxesse para a Terra conhecimento espiritual. E aí o Steiner, num livro onde ele está falando, na realidade, do sagrado feminino, e vai falar de diversas almas encarnadas em corpos femininos que tiveram uma importância muito grande para a humanidade, ele vai falar da Blavatsky. E ele vai falar o seguinte: o mundo espiritual, as hierarquias, os mestres que conduzem o destino da humanidade, olharam para baixo e reconheceram que a humanidade precisava de um novo impulso espiritual, porque essas almas já não estavam aguentando mais. E aí eles olham e veem que a Blavatsky era uma pessoa que poderia cumprir uma parte dessa tarefa, mas entre eles, esses seres mais elevados, eles olham para ela e dizem o seguinte: ela não está totalmente preparada, mas não tem ninguém que esteja totalmente preparado nesse momento da humanidade. Nós estávamos aqui ocupados com a guerra espiritual e lá embaixo as pessoas ficaram desprovidas. Vamos usar a Blavatsky, mesmo sabendo que ela ainda é imperfeita. E aí, o que acontece? A Blavatsky, ela traz uma série de conhecimentos espirituais inspirada por seres espirituais muito elevados, mas ela não cumpre a sua tarefa de maneira plena. Há um momento em que a Blavatsky, eu vou
colocar de uma forma diferente aqui, o que ela não estar plenamente preparada? A Blavatsky era uma pessoa que tinha a mediunidade antiga, com os chakras rodando no sentido anti-horário. E essa mediunidade antiga, ela pode ser transformada numa mediunidade em que os chakras giram no sentido horário. E o que aconteceu foi que esses seres ajudaram a Blavatsky a fazer essa transição de uma antiga mediunidade para uma nova mediunidade, onde os chakras dela passaram a rodar no sentido horário. Mesmo assim, e com todo esse auxílio, pelo fato dela ter essa mediunidade, que é algo que atua no corpo físico atavicamente de forma hereditária, em algum momento da biografia dela, a Blavatsky foi totalmente possuída por seres demoníacos. E nesse momento de possessão em que ela perdeu totalmente a consciência dela, ela não fez o que ela tinha que fazer, que era trazer os ensinamentos mais elevados sobre reencarnação e sobre karma. Depois disso, foi feito todo um trabalho, ela foi para a Índia e lá na Índia foi feito um trabalho de desobsessão nela e ela pôde voltar e trazer um pouco do que era o conhecimento sobre reencarnação e karma. Mas mesmo assim, seja antes, seja depois, havia uma imperfeição. O Steiner fala que por ela não estar totalmente desenvolvida, que existia tanto a influência luciférica sobre os conhecimentos que ela trouxe, quanto isso foi no início. E que depois, mais para o final da vida dela, houve uma grande influência arimânica, a ponto de ela entender que o Cristo iria se reencarnar fisicamente, o que é uma visão materialista e não uma visão dessa espiritualidade mais elevada. E foi aí que houve esse racha entre o movimento teosófico, o Steiner sai da sociedade teosófica e vai fundar a sociedade antroposófica, onde ele vai trazer esse conhecimento sobre o Cristo no nível etérico. E aqui eu estou trazendo isso e vou fazer um paralelo, mas é para ilustrar como essa questão da clarividência é uma coisa muito delicada. Nós ainda estamos muito distantes de manifestarmos verdadeiramente os dons do Espírito, ainda estamos muito distantes de manifestarmos verdadeiramente essa clarividência. A gente acabou de sair em 1899, não dá nem 200 anos desse período de Kali Yuga, da Era da Ignorância. O que caracteriza a Era da Ignorância é que todo esse acesso ao mundo espiritual estava perdido. E agora, gradualmente, pouco a pouco, volta a se restabelecer na humanidade essa possibilidade de acessar o Cristo, essa possibilidade de acessar visões espirituais nessa forma da nova clarividência. E aí, a partir dessa imagem muito bem colocada para nós, a gente pode fazer um paralelismo com a visão dos adventistas. Também houve uma visão imperfeita dos adventistas que achavam que em 1844 o Cristo ia se manifestar fisicamente, numa nova encarnação terrena, a segunda vinda. Isso não aconteceu. E, de novo, qual era a influência forte para que isso acontecesse? Uma visão materialista da vida. Uma visão dessas forças do materialismo, que fazem com que, ao invés de se perceber que ele iria se manifestar das esferas espirituais, se esperava uma manifestação dele física terrena. É o mesmo movimento do que aconteceu com a Blavatsky. E isso se deve, então, a essa questão, da mesma maneira como a clarividência ou a visão profética da Blavatsky era imperfeita, a clarividência daqueles que foram os impulsionadores do adventismo e depois da Ellen White, que veio também como considerada uma grande profeta pelos adventistas, também era ainda uma forma de clarividência ou de visão espiritual imperfeita. E, de novo, com a mesma mácula dessa influência materialista, entendendo que o Cristo vai se manifestar fisicamente na Terra. Então esse é o ponto que eu queria trazer, Betão, do que a gente alinhou antes aqui, que eu disse que ia deixar como surpresa no próprio podcast, do que eu queria trazer como essa imperfeição da visão espiritual e esse processo de desenvolvimento da clarividência. E até hoje, essas coisas acontecem e induzem o ser humano a uma dúvida ou ao engano. A gente ainda tem hoje em dia, e o Brasil é um país onde isso ocorre muito fortemente, essa visão do espiritismo, muito forte. O espiritismo vai trazer uma visão de realidades espirituais com um viés
dessas forças arimânicas, onde tudo é mais na matéria. Então, quando você olha, por exemplo, uma visão daquele livro que foi escrito pelo Chico Xavier, que é O Nosso Lar, que teve 1 e 2, aquele tipo de localidade no mundo espiritual, que é igualzinho a uma comunidade, uma cidade no mundo físico material, é simplesmente uma visão materialista do mundo espiritual, e que não é uma visão materialista verdadeira. Existem verdades espirituais que o Espiritismo está trazendo e pode estar ajudando as pessoas, mas sempre há esse viés. Então, sempre que a gente considera mediunidade, visões espirituais, de um lado a clarividência, que é o que a gente deveria desenvolver, mas de outro, por exemplo, a psicografia é algo em que uma outra entidade toma o corpo físico da pessoa. Isso não é evolutivo. Quem evolui é a entidade que tomou o corpo físico da pessoa. A pessoa que está sendo médium, veículo para aquilo, está sempre evoluindo. Então esse é o contexto que eu gostaria de trazer para que a gente tenha como referência o que representa uma visão clarividente, uma visão profética mais ajustada, mais aperfeiçoada, e o que pode vir com uma visão profética não tão amadurecida. E a grande diferença é essa. E aí, de outro lado, Betão, o que a gente vai ter, que se manifesta muito no mundo de hoje em dia, é você acreditar que você pode ter uma clarividência ou acessar seres espirituais com o uso de drogas. Isso passa por um processo de negação de Deus, porque você passa a acreditar, negação do espírito, na realidade, não negação de Deus. Quando alguém acha que pode acessar uma forma de clarividência, de visão espiritual, ou seres espirituais, através do uso de uma droga, ela só está dando valor àquilo que é material, porque uma droga é uma substância material. Ela desconsidera completamente que através da oração, através do jejum, através de uma preparação verdadeira da sua alma e do seu espírito, com uma determinada rotina que você tenha espiritual verdadeira, você possa acessar esses seres. Você acaba negando o espírito ao achar que é só através de uma droga, de uma substância, que você vai poder acessar esses seres. E isso nos traz agora para o momento atual. Durante a pandemia, o que a gente teve? E aí é o grande paralelo que eu gostaria de fazer. Se de 1840 até 1841, para ser mais preciso, até 1879, a gente teve esse enorme influxo de forma materialista de pensar para a Terra, de 2019 para cá, com o Covid principalmente, o que a gente tem? A gente tem uma intensificação, seja dessa forma de pensamento materialista relacionada à espiritualidade, seja dessa forma de acessar uma espiritualidade enganadora. E além da gente ter os fenômenos do egoísmo, da maldade ter aumentado nas pessoas, da mentira, a mentira tomou conta no nosso mundo hoje em dia. E aí eu vou pegar aqui na mentira para fazer o mesmo tipo de paralelo que o Steiner faz quando ele fala de 1841 e depois 38 anos, 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, perdão. O que a gente tem aqui com relação à mentira também é um espelhamento. O Steiner vai explicar que, de um lado, a gente poderia ter desenvolvido a clarividência, que a gente poderia ter desenvolvido a visão espiritual. Quando a gente não desenvolveu essa visão espiritual, a gente desenvolve uma forma de pensamento materialista que é totalmente baseada na mentira. Não existe nenhuma verdade no que a gente vê na internet hoje em dia. Os políticos, as pessoas famosas, a mídia, o cinema, a literatura, tudo é baseado de alguma maneira na mentira. Isso é um reflexo negativo, é um espelhamento invertido. A gente poderia ter uma visão espiritual imaginativa, em que a gente ia ser inspirado pelo nosso anjo da guarda para enxergar realidades espirituais.
Como a gente ficou cego para isso, a gente fica à mercê da atuação desses outros seres e aquilo que era para ser verdade é distorcido e é transformado em mentira. Então é isso que a gente vive hoje. Então a mesma coisa que a gente pode ver como um fenômeno espiritual do que acontece no espiritual manifestado no material, a gente pode ver hoje em dia depois do Covid. Todas essas distorções que a gente vive na nossa sociedade hoje vêm dessa forma de pensar materialista como um espelhamento negativo de uma capacidade superior que a gente não desenvolveu. E isso é muito sério. E por que que é muito sério? O Steiner vai dizer que não existe nada mais tóxico do que um conceito errado. Nada mais tóxico do que um conceito distorcido. Então, a partir dessa forma de pensamento materialista, que parte de algo que não é verdade, que é uma mentira espiritualmente falando, e é uma mentira influenciada por esses seres enganadores que tomaram força, a partir de conceitos errados, a gente vai construindo toda uma realidade de sentimentos errados, percepção errada da realidade e depois ações erradas. E é esse o nosso estado de sociedade hoje. Era nesse ponto que eu queria chegar para fechar esse ciclo onde a gente traz todas essas datas e pegou 98, 2005, 2012, 2019 para chegar agora em 25, que é o 6º ano do último ciclo, né, da etapa do 4º ciclo de 7 anos, em que a gente tem agora em 2025 a separação do joio do trigo, em que algumas pessoas da humanidade vão se ligar a essa mentira. E isso vai ser definitivo, pelo menos para esse momento. Pois tem sempre chances de se redimir, de redenção, de conversão, de transformação. Mas em 2025 a gente vai ter essa manifestação desses conceitos errados, dessa mentira que tomou conta da humanidade, crescendo cada vez mais. E, de outro lado, a gente vai ter pessoas que vão estar acordando, despertando, desenvolvendo uma visão espiritual, não com clarividência num primeiro momento, mas com esse intelecto etérico, esse intelecto avivado. Ninguém vai lidar mais com pensamentos mortos, que são as coisas da nossa realidade material. Algumas pessoas estão despertando para lidar com pensamentos vivos. O que são pensamentos vivos? São pensamentos que nos são inspirados por seres espirituais. Toda vez que a gente pensa qualquer coisa, Betão, é sempre um anjo que representa aquele pensamento que passou por nós. Por isso que é vivo. Existe um ser espiritual por trás desse pensamento. E esse ser espiritual é um ser que é vivo no espírito. É isso que o Steiner chama de pensamento vivo ou pensamento etérico. E quando a gente trata de antroposofia, quando a gente fala desses conhecimentos que a gente está falando aqui, eles são tratados sempre desse ponto de vista de uma intelectualidade que pode lidar com essas forças vivas. E em oposição a isso, a gente tem os pensamentos mortos, que são o quê? Esses anjos que um dia foram anjos vivos se tornaram anjos caídos, anjos luciféricos, anjos arimânicos, e tudo que a gente pensa hoje sobre ciência, sobre cientificismo, que é essa ciência misturada com misticismo, simplesmente se baseia nessa manifestação de seres que, ao decaírem, são como seres mortos, coisas congeladas. Não existe nenhuma verdade mais em nada que eles nos trazem como conhecimento. E é esse conhecimento que a gente tem que mudar e elevar para o conhecimento vivo, para que se conectando de novo aos seres espirituais. É disso que eu estava falando, em outras palavras, quando eu digo que cabe agora a nós a responsabilidade de cuidarmos da nossa própria evolução. Até 1998 nós fomos carregados no colo. Agora outras forças mais potentes estão atuando e a gente não tem alternativa. Ou a gente se liga com o Cristo, que é quem é capaz de nos trazer a capacidade desse pensamento vivo, ou a gente vai cada vez mais ficar nesse nível da mentira e vai para o abismo, vai decair. É isso aí. O que você está ouvindo aqui resume-se em busca e motivação. Porque quando a motivação da sua busca é o material, então você abriu para muitos fornecedores. Então vai entrar qualquer um que vai dizer para você, olha,
eu estou oferecendo isso para você. Quem está te dando aquilo para você? Não é Cristo. É qualquer nível material, qualquer demônio, qualquer agente de Lúcifer, qualquer situação de trevas, porque Lúcifer se transforma no anjo de luz. Então o espírito de engano é muito grande e as pessoas lotam templos religiosos e locais, porque elas estão buscando um acesso material através de algum ritual espiritual. Essa é a marca da essência do espírito de engano. Agora, quando a sua busca e a sua motivação é Cristo em você, é a marca do Senhor na sua vida, então você vai ter dentro de você uma outra experiência. Agora, essa falsidade de engano, o que fala Mateus capítulo 24, a partir aqui do versículo 22, ele fala assim, sobre a grande tribulação, sobre o final dos tempos. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Porque os escolhidos vão sofrer uma tentação para dizer, eu não estou conseguindo produzir o testemunho e o resultado que Deus espera que eu produza. Por quê? Vou ser misturado, vou ser enganado, vou ser desviado para as coisas materiais. Aí ele alerta com todas as letras dizendo o seguinte, então se alguém disser a você, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Jesus está falando o seguinte, o final vai ter falsidade, vai ter o engano, vai ter o falso profeta, vai ter até o falso Cristo. Não vai atrás. Por quê? Qual é o sinal? Vão fazer milagres, vão fazer sinais, mas não vão levar você ao testemunho que ele deseja, que é a glória dele para ele, que você vença o que Lúcifer caiu, que você entenda a verdadeira visão espiritual para o que ela serve. Você recebeu uma experiência para glorificar o nome de Deus, não para glorificar você próprio, não para se colocar num nível maior do que o outro, não para estabelecer comparações. Então é muito importante você entender para que serve a visão espiritual. Quando você olha a Bíblia como um todo, você vê o seguinte, Deus está dizendo para você, você é um vaso, e eu vou te encher com o meu conteúdo. Então, vasos e conteúdos é a visão espiritual, que vai se desdobrar no que se chama de reencarnação. Na verdade, ou há um conteúdo ou há um vaso. O primeiro milagre de Jesus foi transformar um único vaso de um conteúdo em outro conteúdo. Ele transformou a água em vinho. Então, no ponto de vista da Bíblia, existe um vaso com um conteúdo. Então, se eu for colocar, existem aí conteúdos esperando alguma coisa, do ponto de vista bíblico e matemático, não. Existe um vaso com um conteúdo. Então, o meu conteúdo no meu vaso pode ser que não tenha acontecido, e aí a perfeição não chegou a produzir tudo que fosse necessário. Vai precisar o dono dos conteúdos buscar um outro vaso. A Blavatsky teve as suas oportunidades e o julgamento final é do Senhor. Mas você vai vendo, pelos frutos se conhece. Por isso que o conhecimento, que é o discernimento, não um julgamento, mas um discernimento. Eu vou discernir se aquilo é abacate ou se aquilo é mamão. Eu vou conhecer pela semente que gerou aquilo. Então, esse é um tempo de falsos cristos. Esse é um tempo de falsos profetas. Mas esse é um tempo onde a sua busca e a sua motivação vão ser poderosamente testadas. Se você está querendo apenas o material, ou o espiritual pelo material, para dizer para a sua alma, come, bebe, regala-te, ele vai dizer, louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Foi aquele homem que disse que os seus celeiros produziram em abundância. O que eu vou fazer? Já sei, vou construir maiores celeiros e abrigar maiores situações. Ele não pensou numa prosperidade distributiva. Ele pensou no seu ego, ele pensou no seu acúmulo. É essa a marca que Deus está dividindo a humanidade. O joio do trigo é porque o joio tem só aparência, não tem uma essência de um fruto. Nós queremos produzir fruto. Eu li a Bíblia mais de 60 vezes.
Eu conheço exatamente toda essa revelação. E não há um outro livro que eu vá me ater que não seja a Bíblia. As experiências, todas elas são válidas e são maravilhosas. E a religião cristã evangélica, ou mais esotérica, ou as outras, isso são apenas rótulos. O que é importante? Que a sua experiência seja validada na palavra. E que essa palavra te dê uma experiência real. E que essa realidade traga Jesus de volta. O que nós queremos, Marcelo? Ele vai voltar, ele está voltando. Ele já está aí, é só questão da gente ter olhos para ver. Ele está dizendo, olha, eu quero separar tudo, eu quero fazer tudo acontecer e eu preciso do teu resultado. Não anda desviado. Se você andar desviado, não tem que você voltar para o caminho. Ele ressuscitou, foi buscar os desviados, foi lá para Emaús, volta para Jerusalém. Você está aqui no caminho, volta para Jerusalém. Partiu o pão, desapareceu. Então voltou para os discípulos, né? Ele teve 10 aparições. Estou fazendo essa conta essa semana. 10 aparições que ele teve nos 40 dias dele. E eu queria escrever, então, os 10 mandamentos de um corpo ressurreto. Há 10 mandamentos. O primeiro deles é, não toques. Ele fala para Maria Madalena, não toques. Então, cuidado com o que você está tocando. Porque você não sabe que tipo de interação está acontecendo. Não temas. Então, são vários mandamentos para nós entendermos quem que é o verdadeiro Cristo, quem que é o falso Cristo. Porque o cristianismo, de maneira geral, ele está hoje querendo apenas as coisas que qualquer demônio luciferiano pode entregar. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero que a minha empresa vá melhor que a do outro, eu quero que o outro se dê mal. Então, a mistura que existe no ambiente espiritual hoje é terrível. Os vasos estão contaminados, estão carregando vírus terríveis e estão felizes com isso. Nós temos que dar visão, orientação, para que você seja aquilo que você recebeu e entregue para o Senhor aquilo que Ele pede de você. Betão, suas palavras são sempre muito bonitas. Para a gente fechar o episódio de hoje, eu vou pincelar algumas coisas. Você usou a palavra glória. Glória quer dizer revelação. Rosana quer dizer revelação. E a Bíblia fala dessa glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, ou paz na terra aos homens por Ele amados. E eu vou dizer que como essa alternância, aqueles homens de boa vontade são os homens por Ele amados. Sim. Tá certo? Esse é um ponto muito claro. Sim. Se você quer que Deus te ame, tenha boa vontade com relação a todos os outros seres humanos. Amai aos vossos inimigos, que é o mandamento mais elevado do Cristo. Para isso é necessária muito boa vontade. Ou é necessário, perdão, muito boa vontade. Então, glória. Glória tem a ver com revelação, que tem a ver com visão. E essa mesma palavra revelação é o que significa a palavra apocalipse. Sim. Tirar o véu. Tirar o véu, ou revelar. E esse finalzinho da palavra apocalipse, a gente ficou de falar isso para os nossos ouvintes, Sim. acho que no final do episódio 3. Então agora na quarta parte do episódio 4 eu estou me lembrando aqui de entregar essa questão semântica. Estamos pagando aqui. Estamos pagando, estamos entregando o que a gente promete que vai entregar. Essa palavra, o elipse, de eclipse, essa palavra final, significa abandonar. Então a luz é abandonada. Tá? E aí você tem a mesma questão do abandono que ocorre num eclipse no apocalipse, mas toda a formação da palavra ela vai gerar o inverso, quer dizer, no abandono da luz, no ocultamento da luz, que é o que acontece num eclipse, onde essas forças muito negativas se manifestam. A gente tratou das questões do fenômeno espiritual do eclipse nesse quarto episódio, né, fragmentado em 4 partes. Mesmo quando vem essa maior sombra desses seres, vem também a revelação. E isso está na palavra apocalipse, que traz na sua estrutura também o mesmo ipse que vem desse abandono, que vem na palavra eclipse.
Então, no final do dia, o que a gente está dizendo? Que a gente tem, ao mesmo tempo que as forças negativas vêm, a luz vem. O Cristo está sempre mais disponível, mas quanto mais disponível ele estiver, mais essas forças negativas também estarão. E aí só cabe a nós o livre-arbítrio. Nós temos que escolher pela luz, nós temos que nos esforçar em estarmos no caminho da luz. Buscai a Deus e ao seu reino primeiro das coisas, e todo mais lhe será dado. Então é uma questão de livre-arbítrio, é uma questão de escolha, porque tanto a intensificação das trevas existe, quanto a revelação e a intensificação da luz existe. E isso está relacionado com essa visão. Você falou Apocalipse como caírem os véus ou derrubar os véus? Tirar dos véus. Tirar, remoção dos véus. Então, exatamente nesse momento de Apocalipse, a gente não está vivendo o grande Apocalipse, o mundo não vai acabar. Ele acabou num nível em 2012, em 2019, em 98, que é um novo mundo, mas como o planeta Terra e formação sólida desse mundo não vai acabar agora não. Mas a gente está vivendo um momento apocalíptico. E esse momento apocalíptico significa que a gente tem que desenvolver essa visão. Se a gente não tiver essa visão espiritual, no mínimo com essa intelectualidade e clarividência, ou com essa intelectualidade clarividente, ou com essa clarividência intelectual, essa capacidade de receber, ponderar e depois trabalhar com conteúdos espirituais como os conteúdos da antroposofia para nos dar um correto entendimento da Bíblia e do próprio Cristo, que é aquilo que é mais próximo de nós, nós não vamos conseguir vencer essas forças. Então tudo que a gente fez até aqui nessa nossa série, que começou falando desses ciclos, é para chegar nesse momento e agora trazer isso dessa forma muito mais fundamentada. A gente precisa de visão espiritual, porque a gente vive o Apocalipse e sem essa visão a gente não vai conseguir se orientar corretamente no meio dessa literal loucura que virou o nosso mundo. E loucura mesmo. De novo, todas as doenças psíquicas, e a gente está vivendo uma pandemia de doenças psíquicas, tem causa nessa atuação desses seres espirituais. E a gente ainda vai tratar disso ao longo dessas séries. Eu estou fazendo um trabalho paralelo com outros podcasts também, em que a gente está tratando de como cada uma das doenças, quiser falar de esquizofrenia, borderline, psicopatia, dissociação da personalidade, múltiplas personalidades, manifestação da nossa segunda personalidade como sombra, o sósia, o duplo, é o nosso gêmeo maléfico. Todas essas coisas estão por trás da manifestação de todos os desequilíbrios psíquicos do ser humano. E se a gente não lida com esses conhecimentos espirituais, com essa visão que a antroposofia nos permite, a gente vai ficar à mercê de um inimigo que sabe muito mais de nós do que nós próprios sabemos. Sim. E que é muito mais inteligente do que nós. Desenvolvermos uma inteligência sobre coisas espirituais é algo mais do que necessário para que a gente possa vencer essas forças. E desenvolver esse conhecimento sobre coisas espirituais é uma maneira de se ligar. Conhecimento é primeiro o Espírito Santo. Espírito Santo, a Sofia cósmica, os impulsos de Maria, da sabedoria cósmica, e junto com isso o amor. Sabedoria não tem valor nenhuma se sabedoria não tem valor nenhum se não tiver o amor. E a partir daí que a gente possa agir. É como São Paulo diz em Coríntios: fé, amor e esperança. Mas deles o mais importante, a maior, é o amor. Então a gente tem que desenvolver essa sabedoria e ao mesmo tempo a gente tem que se conectar com essa força do amor. O que é o amor? Como é que o amor se manifesta de forma prática no mundo de hoje? Com moralidade. Verdade, amor, moralidade, consciência. Verdade, amor, moralidade, consciência, harmonia são todas coisas que andam juntas. E aí a gente precisa estar muito preocupado com a nossa forma de se comportar. Hoje o que as redes sociais permitem, os desvios com relação ao uso de qualquer droga, os desvios com relação ao sexo, os desvios com relação à nossa forma de atuar no mundo, corrupção, eu vou fazer coisas certas, erradas no negócio, como o Mamon influencia cada um de nós na busca pelo dinheiro, o que as pessoas fazem de errado, questão de fama,
uma série de coisas que podem nos desviar do caminho. E aí, para fechar, eu vou dar um insight que eu tive esses dias. No nosso caminho estão plantadas todas as graças e bênçãos que Deus quer nos dar. E a gente já tratou aqui no podcast que pecado é você tropeçar, e aí quando você tropeça, você sai do caminho. Então, se a gente anda no caminho, as graças e bênçãos a gente vai encontrar. Se a gente sai do caminho, a gente vai encontrar coisas ruins, e pior do que encontrar coisas ruins, a gente vai deixar de receber aquilo que é nosso de direito. Então, o importante é essa moralidade para nós andarmos no caminho e recebermos aquilo que é nosso de direito nesse momento, porque se a gente não receber o que a gente precisa receber nesse momento para enfrentar essas forças, nós vamos ter uma desvantagem muito grande nessa guerra espiritual. É isso aí. No caminho do trono do Apocalipse diz que sai o rio da água viva e dos dois lados desse caminho existe a árvore da vida. Ou seja, lá no Gênesis havia duas, agora havia uma só. A vida vai prevalecer. Vem para a vida, vem para Cristo, vem entender toda essa palavra maravilhosa, porque hoje a visão foi colocada com verdade. Valeu demais. Shalom Adonai.